O negócio some. Você... Se você não tiver referência, né? Um ser humano, dentro do mar, boiando lá, náufrago, só com a cabeça de fora, que é só o que consegue sair. Esquece, é nada. É um ponto. É menos que um ponto. Quando você olha na dimensão que você olhou lá do navio, que você olha ao redor, não vê. Tem uma história... Vai emendando aqui, né? Vamos emendando. Então, claro, tem uma história que é das histórias que eu já narrei aí, que essa realmente, para mim, ela continua sendo extraordinária. E não é tão antiga, ela aconteceu em 2014, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas um pescador, que era um pescador salvadorenho, mas vivia na costa do México, ele saiu para pescar na costa ali, da vila onde ele morava, ele e um companheiro dele num barco aberto, tipo uma canoa grande assim, de fibra de vidro, saindo para pescar, e com um motor de popa. E o tempo virou, ficou ruim, eles resolveram voltar. A hora que eles resolveram voltar, o motor não pegou, o vento muito forte foi empurrando eles e eles foram levados pela correnteza e pelo vento. Isso na costa do México, tá? Eles não tinham nada, porque eles estavam iniciando a pescaria, não tinham nem pescado nada ainda, e tudo que eles tinham no barco, que era uma canoa aberta, uma canoa de mais ou menos uns 5, 6 metros de comprimento, era uma caixa de isopor muito grande, onde eles colocariam o peixe que eles pescassem. Era tudo que eles tinham ali. E eles foram sendo levados pela tempestade, pelo vento, pela correnteza, não tinham como voltar, não tinham remo, o motor não pegava, foram sendo empurrados. Bom, eu vou resumir a história para você. Um dos dois morreu. Depois de 3 ou 4 meses ele morreu de inanição, desidratação, morreu. Porém o outro sobreviveu. 4 meses? Não. O primeiro morreu com 4 meses. O que sobreviveu ficou 14 meses. Como assim? Como? 14. E a água? Sabe o que é 14 meses? É um ano. É um ano inteiro, mais 2 meses. Nossa, cara. Se você voltar no tempo, você tem que lembrar onde você estava em abril de 2022. Exato. Você não lembra? Não lembro. É mais ou menos de lá para cá o que o cara passou à deriva, no barquinho, tecnicamente sem nada. Ele não tinha água, ele não tinha comida. Né? Ele tinha equipamento de pesca, porque ele saiu para pescar, mas ele não tinha isca, por exemplo, para colocar ali. Até porque, durante a tempestade, eles perderam muitas coisas e caíram do barco. Bom, esse cara sobreviveu 14 meses, é o recorde absoluto de sobrevivência no mar, que para mim é uma coisa assim absolutamente extraordinária, alguma pessoa conseguir passar mais de um ano vivendo só do recurso que ele consegue capturar no mar. O que nós estamos falando? Água de chuva, quando chovia, né? E a principal fonte de alimentação que ele teve foram as tartarugas. Que era fácil de pegar? Sim, porque a tartaruga, ela sobe para respirar, né? Ela não é um animal tão veloz assim, ela sobe, dá uma parada na superfície. E se ela não for de bom tamanho, se ela for um tamanho pequeno, uma pessoa consegue agarrar uma tartaruga e puxar. Que é a técnica que ele desenvolveu. Então, peixe ele não conseguia pegar? Não, ele conseguia pegar peixes voadores. Quando acidentalmente durante a noite, os peixes voadores pulam e eventualmente caem dentro do barco, né? Mas é uma coisa muito eventual. Mas a base de tudo comia cru, claro, né? Claro. Nossa, não tinha micro-ondas. Ele não tinha um foguinho para fazer. Nada. Faz um fogo e faz um buraco na canoa, né? E a questão é a seguinte, ele se alimentava da tartaruga, porque a tartaruga, além de ter a carne, o sangue da tartaruga é muito nutritivo, né? Então ele conseguia se hidratar. Ele tinha uma faca, ele tinha alguma coisa? Ele tinha uma faca, sim, por causa da pesca que ele ia fazer. E quando ele começou a se aproximar de terra firme, digamos assim, depois sendo levado. Sendo levado, dia e noite. Dia e noite sendo empurrado. A tendência é você ser levado para uma costa ou não necessariamente? Não, sim. A tendência é que em algum momento o mar vai te empurrar para algum lugar. De terra firme? De terra firme. A menos que você tenha a infelicidade de cair numa corrente circular. Que aí você fica dando giro eternamente. Né? Ele teve a sorte de não cair nessa situação.
E esse cara saiu da costa do México e foi parar nas Ilhas Marshall, que é do outro lado do Pacífico, tá? E ele foi parar lá, levado pelas correntes. Ele não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Mas o mais impressionante da história também é que, assim, esse cara, para mim, é um herói. Imagina uma pessoa sobreviver tanto tempo assim. E esse cara, quando ele chegou, ele foi dar numa ilha que morava só um casal na ilha, que não falava a língua dele, e ele, enfim, ele estava nu, já não tinha mais roupa. Mas por quê? Usou a roupa para quê? Não, será? Porque foi gastando com o tempo. Sal e o sol, né? E esse casal socorreu ele, etc. Tal, e veio as autoridades portuárias lá das Ilhas Marshall para resgatá-lo, e acharam que ele estava em bom estado para quem tinha passado tanto tempo no mar. Ele estava aparentemente saudável. Ele estava magro, barbudo, cabeludo, mas conseguia ficar de pé, inclusive. Sim. E aí começou o segundo drama do coitado. Ele chama-se José Alvarenga. É vivo, tá? Fez um livro até. O livro dele é a quantidade de dias que ele passou no mar, 438. É o título do livro. E aí começaram a duvidar da história dele. Duvidar no sentido de que talvez o companheiro dele não tivesse morrido, talvez ele tivesse matado o companheiro, talvez ele tivesse cometido canibalismo e por isso é que ele teria sobrevivido, né? E aí começou uma série de questionamentos, porque ele parecia estar muito bem para quem havia passado tudo isso. Colocaram o coitado até em detector de mentira, para ver se ele caía em contradição, e não, porque a história dele era coerente, né? E aí ele saiu das Ilhas Marshall, voltou pro México, foi visitar a família do colega dele, com a mãe do colega dele e tudo mais. E aí, passado um tempo, ele pegou um jornalista para escrever o livro, contar a história dele, fez o livro. Quando ele fez o livro, a família do colega dele, que havia recebido ele muito bem, etc. Tal, a família mudou a interpretação, falou, não, ele está querendo ganhar dinheiro com essa história, então vamos processá-lo. E aí começou o terceiro martírio dele, que foi tomar processo na justiça da família do companheiro que morreu, levantando de novo a suspeita dele ter cometido canibalismo. E na época eu acompanhei muito de perto. E como se prova que ele fez uma coisa? Então, esse é que é outro lance do mar. O mar não tem testemunha, né, cara? Não tem ninguém lá no meio vendo você. Satélite não pega. Vou dar um exemplo. O cara ficou 14 meses à deriva no mar e ninguém viu o cara. Nenhum navio avistou o cara. E ele não estava nadando, ele estava num barco de 5 metros. É pequeno, mas não é tão minúsculo assim. E ninguém viu o cara. Isso no século XXI já. Exato, que então tem satélite, GPS, tem o escambau, e ninguém localizou, ninguém visualizou o cara. Então você some no mar e ninguém fica sabendo. O mar é muito propício, por essa característica, a você cometer ato ilícito. Você está comigo no barco, eu tenho uma desavença contigo, eu te empurro na água. Eu não preciso te matar. Eu só te empurro na água. Pronto. Você está morto. Caiu no meio do mar. No alto mar, caiu do mar, você está morto. Ninguém consegue nadar. Você vai morrer. O teu organismo não vai aguentar o esforço, o teu organismo não vai aguentar a temperatura, a hipotermia, você vai morrer, né? Então é assim, é um ambiente perfeito para o crime perfeito. Entendi. Porque não tem testemunha, não tem câmera de segurança, não tem nada. Tem só o depoimento seu.